Clube do Pará, PRC5 Limitada, onda média, ZYI 532, 690 kHz, 434,78 metros. Onda tropical, ZYG 362, 4.885 kHz, 61,41 metros. Rádio Clube de Marabá, onda média, ZYI 532, 770 kHz. Rádio Clube de Paragominas, onda média, ZYI 546, 670 kHz. Rádio Clube de Maracanã, onda média, ZYI 550, 1550 kHz. Emissoras da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Belém, Pará, Brasil. Clube da Bola, Carlos Gaia. Beleza, Rodrigo, de volta na Rádio Clube com o nosso Clube na Bola, agora com a linha de passe. Meu amigo Rodrigo Araújo na mesa de áudio, ao lado aqui de Jones Tavares e João Cunha. Apoio Citelecom, o Naturalista, Casseb Autopeças, Eletrotransol. Meu amigo Saulo Búfalo, ligado na Rádio Clube aí na Fontelpa. Um abraço, Saulo, obrigado pela companhia. Bom, um grupo de americanos, João e Jones, estaria interessado em comprar o Independente Atlético Clube. A diretoria vai se reunir lá, o presidente Delei Santos, com o pessoal do Conselho Deliberativo. São americanos ou alemães? Americanos. Para definir se vendem ou não o Galo ao grupo aí de americanos que querem comprar o Galo Elétrico. Se o Galo tiver duro, aí vende na hora. Mas se o Galo tiver maneiro, vai negociar. Agora, depende. Uma vez eu tinha um terreno e não queria vender, o cara que foi comprar disse assim: tudo tem seu preço. Aí chegou um ponto que ele botou um valor e eu acabei vendendo. Então, é uma questão de os americanos mostrar o interesse, ver até onde vai o interesse e o Delei saber utilizar a sua propriedade. Tem uma série de investidores internacionais que estão partindo exatamente para esse tipo de jogo no Brasil, principalmente no Brasil. E é muito fácil a gente saber por quê, porque há uma valorização extraordinária em relação ao nosso país com o futebol. Os abusos absurdos de salários que os dirigentes pagam exatamente a cada atleta profissional no Brasil é um negócio assim assustador. Mas assustador para nós brasileiros, né? Para nós da nossa região norte, nordeste, que não pode competir jamais em tempo algum no cenário esportivo do sul do país, do sudeste do país. Você vê que há uma diferença brutal, um salário de 1,5 milhão, 1.800.000, 700, um mínimo lá estão pagando 500, e aqui se pagar 20 é muito. Vão sumir e não vão ter mais adversários, os principais clubes da capital, né? É o que vai acontecer. Eu, como dirigente, evidentemente, a não ser se tivesse muito amor pelo clube, coisa que eu não acho, porque o presidente Delei, do Independente, ele faz também um trampolim político dele, dirigindo exatamente o Independente. Mas se a grana for boa, tudo bem. O Fortaleza está sendo cogitado também, mas o Fortaleza já é um outro nível, né? Talvez, outro patamar. Já talvez não tope, porque vai mexer com uma torcida imensa. O Independente não tem torcida, praticamente. Tem poucas pessoas que torcem pelo Independente dentro da sua região, no caso do Curuí. E assim sucessivamente. Tem outras agremiações no país aí que estão sendo cogitadas. Já agora com investidores alemães também na jogada, investidores dos Estados Unidos. Quer dizer, está todo mundo querendo fazer o quê? Não é pelos belos olhos do futebol brasileiro, e sim pelo que tem ocorrido aqui em relação à participação lucrativa, né? Coisas que tem por baixo do pano. É lucrativo em termos de dirigentes,
lucrativo em termos de federação, de confederação e outras coisas mais. Os americanos devem ter percebido que nós temos aqui um filão ótimo, jogadores bons, mas que são mal utilizados. Então eles querem vir aqui para trabalhar. Você vê o caso do Bragantino, com aquela empresa que praticamente muito tempo se fala em clube empresa e o Botafogo parece que está fazendo um subempresa, né? Se bem que não era uma empresa internacional, né? Mas tem tentativa muito forte, porque todo mundo, eu digo isso e vou repetir mais uma vez aqui na clube, futebol passou a dar lucro para todo mundo, menos para o nosso futebol. E no Brasil, muita equipe grande do futebol brasileiro também vende jogador por um preço absurdo, mas no ano seguinte está endividado. O Flamengo é uma exceção, que conseguiu se reorganizar. No momento. Mais tarde eu não sei o que vai acontecer. Pois é. O Bragantino Clube do Pará, senhores, ele não quer jogar em Belém pela Copa do Brasil contra o Ceará. A turma está se movimentando, a diretoria tendo à frente o Cláudio Wagner, para que o jogo seja em Bragança. A moçada não quer de jeito nenhum jogar aqui em Belém. É justo. O torcedor bragantino vai ficar impedido de assistir a participação da sua equipe numa competição a nível nacional e também impedido de ver o adversário, né? Porque é uma novidade, efetivamente, para a cidade de Bragança. A Pérola do Caeté quer porque quer e tem razão os seus torcedores de pedir aos dirigentes que não façam isso, não entreguem a rapadura. A rapadura para o adversário, já estava trocando até a rapadura para o paçoca. É quase a mesma coisa. É quase a mesma, só que a rapadura é mais dura, né? Agora, ontem paçoca é tipo farinha. Ontem no cartaz foi dito que o Bragantino queria mudar o jogo do Ceará para cá, para o Mangueirão, né? Mudaram de ideia? Mudaram, eu acho que sim, né? Não, um dirigente parece, foi a informação que eu ouvi de lá de Bragança, um dirigente cedeu a situação na federação, mas os demais dirigentes foram pressionados pela torcida e aí querem reverter a situação. Vamos falar de Parazão agora aqui. Já vamos falar de Castanhal e Paysandu, Independente e Remo. Senhores, vamos ter a terceira rodada nesse fim de semana e vamos ter aqui o confronto Itupiranga e Tapajós. Dá o que aqui? Rapaz, se eu tivesse a oportunidade de jogar agora e ganhar na loteca, na cena, os milhões que estão aí acumulados, eu não titubiraria e te diria qual foi o jogo que eu fiz. Mas Itupiranga e Tapajós é uma incógnita. Disse Jesus, lembra-te de mim quando estiver no paraíso. Exatamente. Tá? Quando você ferrar lá, lembre-se de mim, por favor. Tá? Então, Itupiranga e Tapajós é um jogo que pode ser bastante disputado, né? O Itupiranga, que muito embora esteja na penúltima colocação do campeonato, vai enfrentar um Tapajós que está em 7º lugar, mas que disputou a competição contra o Remo, disputou a competição, ganhou dentro dos seus domínios e está tentando efetivamente completar o cenário do primeiro turno do Campeonato Paraense. O Itupiranga fez 2 boas apresentações, mas efetivamente não conseguiu o resultado maior, que era a vitória. Vai ser um jogo duro. É dentro da casa de quem? Do Itupiranga. Não é a casa dele, que o jogo vai ser em Marabá. Mas o pessoal de Itupiranga com certeza estará próximo da cidade de Marabá, com a sua torcida para incentivar a sua representação diante da Tapajós. É um jogo que pronuncia-se dos mais animados, e talvez até um empate possa surgir entre essas duas agremiações. Eu vejo aqui a classificação interessante. Em 2 rodadas, só Remo e Paysandu conseguiram 2 vitórias. E só Itupiranga e Carajás 2 derrotas. Então o Itupiranga vai dar tudo que possa para que ele ganhe do Tapajós e embole a situação. Porque alguém podia dizer, não, mas esses 2 já estão ferrados. Não. Se eles derem a virada agora nessa terceira rodada, eles igualam com o cara que eles ganharam. Pontuação. Então, eu acho que essa motivação maior do Itupiranga, eu vou fazer a minha escolha em Itupiranga, Coluna 1. Vamos ter também, esse jogo aqui é domingo de manhã, Paragominas e Águia,
lá na Arena do Município Verde. Jogo pela parte da manhã, né? Domingo de manhã. Paragominas chove muito, é de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. Então, eu não acredito que vá ter muito sol pela parte da manhã, lá em Paragominas, local da partida diante da equipe do Águia. Vai ser também um jogo bastante disputado. O Águia vem de uma vitória sobre o seu último adversário. O Paragominas caiu, né? Para o seu adversário na última rodada. E efetivamente quer a sua recuperação. Bem treinado, vai jogar com um Águia cheio de motivação, tem 2 ou 3 jogadores que chegaram a tempo, já estão no bid e poderão se estrear pela representação aguiana. E é bom lembrar também que o Águia traz contratações pontuais, né? Tinha uma ajuda do Reinaldo, Reinaldo, que é muito amigo do Galvão. E ele é um cara que pensava alguns jogadores, olha, leva esse que vai dar certo aí, sempre deu. Haja visto aí as grandes contratações que o Águia teve, o caso daquele Zeno, né? Como é? Queno. O lateral direito que era do Santos e agora está no Grêmio. E outros jogadores que por aqui passaram pela equipe do Águia, que não foram observados pelos dirigentes daqui, mas foram observados pelo Reinaldo, que apontava sempre para o nosso querido e inesquecível João. Essa partida é diferente da outra. As duas equipes, uma venceu na primeira rodada e goleou, que foi o Paragominas. Outra venceu na segunda rodada, ela que perdeu o primeiro, o Águia perdeu para o Castanhal na primeira. Então é um jogo em que pode desequilibrar as ações para quem for derrotado, mas quem vencer iguala-se, nem que seja momentaneamente, a Remo e Paysandu, com 2 vitórias. E eu vejo a equipe do Paragominas com muita força, embora respeitando toda a tradição do Águia, mas eu vejo o fator casa também com um Paragominas. Teremos em Bragança, Bragantino e Carajás. Bragantino querendo a reabilitação depois de perder para o Paysandu, segunda-feira passada na Curuzu, e o Carajás querendo a primeira vitória do campeonato. Olhando assim rapidamente, depois do resultado que o Bragantino fez na sua estreia goleando o seu adversário, e o Carajás perdendo efetivamente por uma goleada, a gente diria logo que o Bragantino era favorito. Está jogando dentro dos seus domínios e o Carajás é zebra. Porém, o Carajás jogou contra o Remo e foi 1-0. Entendeu? Então, é aquela tal história, ninguém é de ninguém nessa competição. É o início da competição, ainda as equipes não estão com um nível técnico avançado, né? De maneira que é uma incógnita a gente dar o resultado. Porém, na minha opinião, o Bragantino tem tudo para ser o vencedor. Houve tempo em que perder de 1-0 para o Remo era uma façanha. Hoje não. Hoje, inclusive, com um detalhe, o gol que o Remo fez foi um presente que foi dado ao jogador que conseguiu aproveitar o presente e fez o gol, 1-0. Mas não vou dizer que o mérito foi do Remo em ganhar do Carajás e o demérito foi do Carajás. O Carajás fez uma partida acima da minha expectativa, porque foi goleado na primeira rodada, mudou 7 jogadores. Ou seja, não sei se o erro foi do treinador, da análise dele, porque os 7 que saíram, então, não fizeram falta. Mostrou uma dupla de zaga boa, um volante bom, aliás, volante que o Remo não aproveitou, aquele Lucão, né? Acho que era Lucão o nome dele. Foi dispensado no Carajás. Foi dispensado? Saiu. Agora? Agora foi dispensado. Pois o cara fez uma partida espetacular quando ele saiu. Dispensaram 2 lá e contrataram 2. Saiu até com câimbras. Tá bom de alguém, não pode mais utilizar esse jogador, né? Bom jogador. Mas com tudo isso, eu vejo a organização, o trabalho da comissão técnica, o jogo que fez o Bragantino contra o Paysandu, vejo o Bragantino como favorito também, Coluna 1. Amanhã vamos ter no Mangueirão, 5 horas da tarde, Jones com a sua transmissão Independente e Clube do Remo. O Galo vai ser definido só no vestiário do Mangueirão, mas o Remo, segundo Paulo Cacheado, deverá ter Vinícius, Djalma, Rafael Jansen, Fredson e Ronael, Chaves, Charles, Robinho e Douglas Packer, Gustavo Hermel e Jackson. O Charles no lugar do Laílson e o Packer no lugar do Luquinha. O Remo agora passa para o 4-4-2, né? Mudou o esquema. Vamos ver se dá certo alguma coisa, porque até então, nessas duas partidas e
também no decurso dos 40 dias, né, que o Remo se preparou, eu não vi nada que fosse novo na equipe do Clube do Remo. Jogadas que poderiam ter sido ensaiadas durante esse percurso, não vi nenhuma jogada ensaiada do Remo, se bem que o Remo jogou em duas situações difíceis no gramado do Mangueirão, com muita água, então era chutão para frente, chutão para frente, chutão para frente. Né? E as escalações colocadas exatamente pelo técnico é a opinião dele em relação ao que ele vê durante o treinamento. Então ele manteve exatamente por 2 partidas consecutivas aquela mesma escalação, né? E que não deu resultado e a torcida começou a chiar cada vez mais. Vamos ver agora, com as mudanças que ele vai fazer, se o Remo tem melhor condição de apresentar um bom futebol que agrade ao torcedor. Porque o torcedor do Remo, como também do Paysandu, mas o torcedor do Remo me parece mais exigente, quer que ganhe bem e que mostre realmente o futebol. O adversário do Clube do Remo é uma equipe chata, o Independente sempre bagunçou a vida do Clube do Remo na competição. Porém, acho que pela camisa, mas não pelo futebol que está jogando, o Remo ainda merece ser apontado como favorito. E aí, João? Olha, eu gosto de ver a entrada do Charles e do Packer na equipe azulina. Gosto de ver. Mas vejo ainda a presença do Robinho, que vai precisar provar por A mais B que ele, naquele dia, foi infeliz, fez uma partida 0, tiraram um 0, botaram outro. E esse Chaves também, eu quero ver se ele agora, com a presença do Chaves do lado dele, Charles. O Charles do lado do Chaves. Então, isso vai ser uma se ele vai crescer. Fala pro Charles, mandando pro Charles. Crescer o seu futebol. Porque o Remo tem uma defesa que não levou nenhum gol. Não sei se é a única equipe que não levou nenhum gol até agora. A defesa do Remo. Mas tem lá um calcanhar de Aquiles, que é o Fred. Para mim, um jogador atarantado o tempo todo. Então, escapa porque o Remo não faz um jogo ofensivo, ele faz um jogo sempre defensivo. Fica tocando lá atrás. Então eu vou ver se a saída do Laílson e do Luquinha vai dar o resultado que o Remo quer, porque não é só tirar um jogador e botar outro, ele tem que mudar o posicionamento, a movimentação e o esquema. O Remo tem que ser o dono da casa. Pelo menos ele está anunciando um esquema novo, que é 4-4-2, que o Remo não está mais jogando. Ele vai jogar com o Galo, mas quem tem que cantar de Galo no seu terreiro é o Remo. É o jogo, quem manda é ele, é o Independente, mas é aqui no Mangueirão. Então é só no papel que é o mando do Independente e na grana. Então, eu vou esperar para ver, porque é necessário mudanças, sim, físicas, mas é necessário mudar posicionamento, mudar atitude, mudar movimentação. E isso o torcedor do Remo também está esperando. E um detalhe, o Remo é o 2º colocado, o Independente é o 4º. Né? A diferença é pouca. Né? É isso aí. O meia Eduardo Ramos, vetado pelo departamento médico, inflamação na tíbia, disse aí o médico azulino. Vai se cuidar agora para ver se volta depois. Inflamação na tíbia? Vou te contar, meu. Foi o que o médico disse aqui. Você está pegando pro lado dele. Mas será, Jesus? Tem que tomar uns banhos de... Rapaz. Não fala em tomar, que você lembra logo de outro tipo de tomação. Mucuracá. É isso, Jesus? Mucuracá. Ou sal grosso, sei lá. Público para Galo e Leão, Jones, amanhã no Mangueirão. Galo e Leão. O Galo tá duro, o Leão tá mole pra caramba. Eu acredito que passe dos 10 mil torcedores. Eu acho que chega talvez até 15 mil. O Remo teve uma renda excepcional no primeiro jogo, caiu no segundo, e o torcedor do Remo sabe que a renda não é do Clube do Remo. Isso parece que não, mas influencia no ir e vir. Eu espero, estou com o João, acho que vai ficar por aí por volta dos 10 mil pagando. 5 da tarde, tá bom esse horário? Não? Olha, é um horário para sábado, né? O pessoal vem da pelada. Dá tempo do cara sair do trabalho, aquele que trabalha de manhã. Jogar o primeiro tempo da pelada e sair. Dá tempo de passar a hora do almoço. Eu acho que foi uma boa atitude, botar para 5 horas. Só lembrando que o Independente ganhou do Itupiranga por 2-0 na segunda rodada e o Clube do Remo ganhou o Carajás por 1-0. E amanhã, 5 horas da tarde, vão se enfrentar lá no Mangueirão.
Está à procura de cosméticos e produtos naturais? Procure a distribuidora O Naturalista, gel, sabonetes íntimos e shampoos 100% naturais. Vende no varejo e atacado. Fale com o amigo Arnaldo Dantas, distribuidora O Naturalista. Mande seu zap agora e peça também o famoso gel canela de velho. 996-389493. Citelecom, a melhor internet do Pará, 100% fibra ótica. Conheça nossos planos e navegue tranquilo, com qualidade. Disponível em Castanhal, Santa Isabel, Capanema, Salinas, Paragominas, Marapanim, Curuçá e Bragança. Internet na velocidade da luz. Ligue 2992-0230 e contrate agora mesmo. O Casseb Autopeças continua com as promoções. Você vai continuar tendo o privilégio de utilizar a melhor loja de autopeças do estado, a mais confortável e de menor preço. Lá tem amortecedor dianteiro da Mercedes, C180, 2007 a 2014, R$ 698. Coxinha do amortecedor dianteiro do Palio Fire, R$ 68. Lá tem filtro de óleo do Palio Fire, todos os modelos, R$ 10. Na Doutor Freitas, entre Marquês e Visconde. 3344-1515 é o telefone com estacionamento grátis. Você, revendedor de materiais de construção, que tal ter a melhor tinta do Brasil em sua loja, hein? Souvenir chegou para ficar. Qualidade e cores para seu cliente. Ligue para Eletrotransol 3204-7710 e faça o seu pedido. Domingo, 16 horas, Mangueirão, Castanhal e Paysandu, João Cunha. Olha, o Castanhal está em evolução, mas o Paysandu está num momento melhor. Esse jogo vindo para cá, para a capital, acho que beneficia ainda mais o Paysandu. Aliás, antes de responder, tem uma colocação do torcedor que eu vou ler para ti. João, esse fim de semana não tem desculpa. Quero ver quem leva mais público e quem joga melhor no Mangueirão. Sem propaganda enganosa. Luiz do Panorama, boa tarde. É o tal negócio, é um jogo de rodada dupla para Remo e Paysandu, mas o Remo joga no sábado, o Paysandu joga no domingo. Domingo é o dia do jogo. E eu vejo uma evolução do Paysandu maior do que a do Clube do Remo. Tanto que essas alterações, o Remo mudou do primeiro para o segundo jogo, está mudando para o terceiro, e o Paysandu não, está insistindo na mesma escalação. Sabe que pedra que muito se muda não cria limo. Vejo o Paysandu como favorito. E aí, meu amigo Jones? Olha, eu também acho que o Paysandu é o favorito, mas efetivamente a equipe do Castanhal é bem preparada. Tem alguns valores individuais muito bons, comandada pelo Arthur Oliveira, que conhece bastante o Campeonato Paraense e com certeza vai dar um trabalho muito grande para o Hélio dos Anjos. O jogo vai ser bastante interessante, acredito eu. A equipe do Paysandu tem valores individuais superiores exatamente ao time do Castanhal, que foi derrotado na última apresentação perante a equipe do Águia pela contagem de 2-1, e o Paysandu foi um vencedor diante da equipe do Bragantino por 1-0. Acho que vai ser um jogo parelho, mas tenho a impressão que pela volúpia, pela vontade, pela garra, pela intensidade com que está jogando a equipe do Paysandu, ela merece, portanto, ser efetivamente cognominada de um adversário bastante forte para a equipe do Castanhal e tendo um favoritismo. O técnico Hélio dos Anjos, João Jones, ouvintes da clube, deve mandar a campo Gabriel Leite, Tony, Micael Perema, Bruno Colasso, Kaique Oliveira, Serginho Alex Maranhão. Aí tem uma dúvida, Elielton ou David Souza? Nicolas e Vinícius Leite, João. Não sei de onde ver essa dúvida. O David Souza mostrou muito pouco e o Elielton tem sido peça importante dentro daquilo que o treinador obriga ele a fazer. Eu sempre digo que o Elielton é um atacante nato, é eminentemente atacante e está sendo usado muito atrás, mesmo assim ele consegue render. Então eu vejo aí, talvez para enganar o treinador adversário, não vejo como de cara haver essa mudança pelo futebol praticado pelas duas pessoas citadas. Eu tenho a impressão que o Hélio dos Anjos vai se arrepender se ele fizer efetivamente essa mudança, porque esse jogador que ele está insistindo, foi contratado recentemente, não disse o que veio fazer em campo pela equipe do Paysandu. Já o Elielton, como você disse, é um jogador versátil. Além dele ser um jogador velocista, que faz o drible, ele é um jogador que volta para marcar. E isso o Hélio dos Anjos quer, porque a cobertura da zaga lateral direita tem que ser feita por alguém. Ele não acredita muito no volante, que já é antigo, um jogador com uma certa idade, para fazer a cobertura do lateral direito.
Ele perde um no meio de campo. Não, e do lateral direito, que não é também essas grandes coisas. Há carência, efetivamente, também do Paysandu nessa posição. E aí, com o Elielto dando cobertura, melhora o sistema defensivo da equipe do Paysandu. Mas, de qualquer maneira, vamos ver o que vai dar. Eu acho que vai ser um jogo bastante disputado. O Castanhal não se entrega. Se o Castanhal começar a perder a partida, ele vai para cima. Tem que ter cuidado com o Aurinegro da Estrada. Exatamente. Tem uma aqui deixa eu olhar aqui o nome do Bossa, Guilherme Assunção. E para você, João, os times do interior estão fazendo questão de jogar em Belém para poder garantir uma receita melhor com a renda dos jogos, pois as torcidas de Remo e Paysandu geram durante os jogos receitas. Sempre foi a salvação dos clubes pequenos, essa renda de Remo e Paysandu contra o time deles. E esse ano tornaram oficial essa vinda, e por esse motivo, por aquele, quase todo mundo está vindo para Belém para fazer um campeonato. Eu vi o pessoal de Castanhal reclamando, o pessoal de Bragança está reclamando, mas a maioria diz que dói, mas não dói muito não, e vem nesse embalo aí para pegar o torcedor. Mas é que eu digo, o torcedor de Remo e Paysandu, ele também fica meio ressabiado, quando a renda não é para o time do coração dele, ele fica meio arredio. O lateral direito, Netinho, e o meia Luiz Felipe estão sendo preparados aí para os próximos jogos, principalmente para o da Copa do Brasil, na quinta-feira que vem contra a equipe do Brasiliense. Paysandu que vai dar uma pausa agora, Júnior, nas contratações. Luiz Felipe é um jogador interessante, não é essa Coca-Cola toda, mas é um jogador mais conhecido do que o Netinho. Eu faço uma pergunta até para o ouvinte, vocês conhecem o Netinho? Eu não. Eu também não. Era um que cantava na Bahia? Sei lá. Ele estava atuando, sabe aonde? No Gás. Não sei se tem gás para ser efetivamente o titular. E sabe de onde é o Gás? Da segunda divisão do futebol da Suécia. Pois é, e foi lá que o Netinho se consagrou, mas acabou não ficando por lá, não sei porquê. Jogou, segundo as informações, 48 partidas, marcando somente um gol. Por um jogador que é cotado para ser o lateral direito ofensivo na equipe do Paysandu, em 48 jogos fazer um gol é pouco. Aqui no Brasil, ele atuou pelo Curitiba, mas era da divisão de base. Quando ele saiu do Curitiba, ele foi para o Águia Negra, lá de Mato Grosso do Sul. Depois ele foi para o Ipatinga, que acabou, já nem existe mais Ipatinga, não disputa campeonato nenhum, mineiro, nem nada mais. E depois foi para o Anapolina. Então você vê o histórico dele, né? Em relação à contratação que o Paysandu acaba de fazer. Acho que é uma aposta para o Paysandu e para o futebol paraense, mais uma vez. O Paysandu contrata agora, só perdendo para o Remo por 3, 9º jogador, né? Contratado para reforçar, eu digo entre aspas, a sua equipe. A minha preocupação é o seguinte, o jogador deve ter do conhecimento do Hélio dos Anjos, primeiro. Mas, chega agora, e você disse que pretende já utilizar na Copa do Brasil? É daqui a pouco, é antes do repar. Quinta-feira que vem. É antes do repar. Então, se o pessoal reclama do Tony, o rapaz tem que ter um tempo de adaptação, de melhoria física, de entrosamento, para poder entrar. E outra, o Alex Maranhão, o pessoal está reclamando do Maranhão, ele está se adaptando. Esse Luiz Felipe chega e entra e vence. Então, eu acho que é muita precipitação. Até porque a gente não tem dinheiro, nem cacife, para contratar jogador que chega, entra e vence. A gente tem feito apostas, algumas dão certo, no caso do Nicolas, está dando certo, mas quantas dão errado? Então, é hora de ter um cuidado maior para não queimar o filme dos jogadores que podem até vir a ser bons. Mas se está reclamando do Tony, se botar esse Netinho de cara, pode ser que a emenda seja pior do que o soneto. Quero ver o Paysandu agora, João Cunha, pois o jogo agora será no fim de semana. Quero ver agora, pois o Paysandu só jogava na segunda-feira. Cadê o nome do homem aqui, rapaz? O jogo vai ser Leandro Guedes, da tarde, né? Leandro Guedes, de Imperatriz do Maranhão. Ele está... A diferença da segunda-feira à noite, que jogou 2 jogos Ele está vendo porque é o seguinte, domingo à tarde? nos 2 jogos no segundo tempo o Paysandu caiu fisicamente, e jogando à noite. Então jogando à tarde, mesmo que tenha tempo chuvoso, o mormaço é muito forte. Então ele está duvidando dessa condição do Paysandu. Mas eu acho o seguinte, 2 jogos foram... aliás,
esse jogo ia acabar a pré-temporada do Paysandu, né? Ele ainda está em pré-temporada. O primeiro jogo o Paysandu jogou ainda com chuva, né? Foi na segunda-feira à noite na sua estreia. Mas nesse agora não teve chuva, né? E a apresentação me pareceu um pouco pior do que a primeira que a equipe bicolor fez. Eu achei do Por mesmo mais de nível chuva. porque o adversário do primeiro jogo era uma surpresa, uma incógnita, que foi a marca surpresa. Jogou bem o Itupiranga contra o Paysandu. Já o Bragantino não era surpresa. O que o Bragantino fez era esperado pelo Paysandu e ele, no frigir dos ovos, ele conseguiu o resultado. Se o desempenho não foi o ideal, mas o resultado foi 100%. Está à procura de cosméticos e produtos naturais? Procura a distribuidora ou naturalista, gel, sabonetes íntimos e shampoos 100% naturais. Vende no varejo e atacado. Fale com o amigo Arnaldo Dantas. Mande seu zap agora e faça o seu pedido. Peça o famoso gel canela de velho. 996-389493. Citelecom, a melhor internet do Pará, 100% fibra ótica. Conheça nossos planos e navegue com qualidade. Disponível em Castanhal, Santa Isabel, Capanema, Salinas, Paragominas, Marapanícoros, em Bragança. Ligue 29920230 e contrate agora mesmo. Jogo de velas do Pai do Fire 1.0, 1.4, R$42. Bandeja do Peugeot 2006-2007, R$160. Radiador do Copal 2011-2016, R$190. Somente no Casseb e Autopeças você encontra essas promoções. Na Doutor Freitas, entre Marquês e Visconde. Fone 3344-1515 com estacionamento grátis. Que a Souvenir é sinônimo de qualidade, todo mundo sabe. Mas o que você talvez não saiba é que agora qualquer lojista pode ter a melhor tinta do Brasil em sua loja. Ligue para Eletrotransol e solicite a visita de um consultor. 3204-7710. Primeiro zap aí, Rodriguinho. O meu comentário é em relação à arbitragem do Campeonato Paraense. O que eu acho engraçado é que quando os árbitros eles erram contra Remo ou Paysandu, eles são julgados, são condenados, é o fim do mundo. E quando eles erram contra as equipes pequenas, é normal, eles são seres humanos, podem errar. E outro detalhe, já estão falando de arbitragem para o Repar, querem trazer de fora, né? Nós temos sim árbitros aqui competentes que possam apitar. O que eu acho engraçado é que Remo e Paysandu exigem tanto. E quando chegam os árbitros de fora, erram, fazem o que bem entendem aqui e a dupla Repar fica caladinha. Boa tarde, é o Guilherme da Marambaia. Olha, Guilherme da Marambaia diz o seguinte, até o Cláudio Vigina, ele está ouvindo aquela outra rádio, porque eu não sei os outros, mas eu fui veemente naquele jogo do Paysandu contra o Itupiranga, nos erros crassos que aconteceram ali. O gol que foi favorável ao Paysandu foi ilegal e foi validado. O gol desfavorável foi legal e foi invalidado. Então, não houve aqui passada de mão. Agora, eu concordo com ele com relação a essa exigência maior em cima dos grandes do que dos pequenos. Por exemplo, o lance do Paysandu, o jogador fingiu que foi pênalti e ele deu cartão vermelho, amarelo e vermelho. No outro lance, para mim, foi pênalti a favor do Paysandu, ele não marcou, mas se ele não marcou, ele achou que o cara fingiu e não fez coisíssima nenhuma. Então, pesos e medidas diferenciadas também acontecem. Mas o árbitro é um ser humano como outro qualquer, portanto, falível e passível de erro. Então, se os jogadores erram o tempo todo, ninguém castiga tanto, e não podemos ser tão cruéis com a arbitragem. Agora, trazer juiz de fora é um árbitro que eles querem tirar da responsabilidade daquela vizinhança, daquele parentesco, do cara que é conhecido. Mas não tem garantia nenhuma de que vai fazer melhor do que os árbitros da terra. Tem uma aqui do Matheus Moraes Luz, para você, Jones. Por que o Remo não joga na segunda-feira? É só o Paysandu que joga. O Paysandu fez 2 jogos na segunda-feira e o Remo até agora nada. Por que o Paysandu só joga na segunda? Está avacalhada essa tabela, não está, João? Se está avacalhada foi os próprios dirigentes que avacalharam. É o Matheus Moraes que está dizendo. Porque eles participaram da comissão técnica, a comissão do futebol da Federação Paraense, ficou estabelecido o critério da formação da tabela. Eu vou dizer para o Matheus primeiro o seguinte ponto. O Paysandu joga segunda-feira porque ele tem iluminação lá na Curuzu. E o Remo, quando derra para o Boianão, não tem iluminação. Então ele tem que jogar no sábado e nem pode jogar 5 horas da tarde. Tem que jogar 3h30 por causa da falta de iluminação. E o Remo precisa ser iluminado. Tem mais uma aqui, o Aldair do Guamá dizendo o seguinte, Jones, que se o Remo continuar com esse plantel aí para a Série C, sem dúvida, ele não tem dúvida alguma que vai cair para D.
Olha, eu te diria o seguinte, temos que esperar um pouco mais, né? O que eu observo na equipe do Clube do Remo é o seguinte, tem alguns valores individuais bons, mas que não estão sendo aproveitados, né? Você vê dentro da equipe do Clube do Remo jogadores que estão sendo escalados em posições totalmente adversas àquilo que é adaptável do jogador para o jogo em si. Então, acho que está havendo uma precipitação em relação à definição do torcedor com os jogadores. E sim, deveria ser em relação ao técnico. Porque os posicionamentos... É muito difícil você sair, o time do Remo sair para uma jogada. A defesa despacha para frente, sabe por quê? Porque os volantes não recebem a bola para sair para o jogo. E aí, não saindo para o jogo, para o campo de ataque, não vai dar em nada. A bola vai voltar. É isso. Quando ele reclama do plantel, Jones, quantos tem no Remo nesse momento? Número de jogadores? Eu acho que uns 30 já. 30 e alguma coisa. Sim. Mas o treinador, em 3 partidas, mais um jogo amistoso, o último, ele está mantendo mais ou menos 11 a 14. Então não pode reclamar do plantel, pode reclamar de quem está escalando. Exato. Porque ele está insistindo até, o cara vai errar até se ferrar, então vai dar certo quando? Não, mas dá tempo ao tempo. Não, que dá tempo ao tempo. O Paulo Henrique está discordando de você aqui, João. Ele está dizendo, como que o Remo não pode jogar segunda-feira se não joga no Baianão e sim no Mangueirão? Pode sim. E agora? Mas eu queria dizer para ele o seguinte, o Paysandu levou para segunda-feira porque ele tem a Curuzu, porque o Remo e o Paysandu, eles gostariam de jogar menos no Mangueirão, porque eles reclamam das despesas. Por exemplo, um jogo do Paysandu na Curuzu, ele tem uma renda X, mas fica no final um rendimento maior. Então o Remo é a mesma coisa. Então o Remo, já que vai para o Mangueirão, ele vai domingo no horário mais apropriado. Mas é uma questão de escolha, o torcedor tem que entender, uma questão de escolha. O Remo só não está levando o jogo para segunda-feira à noite, que ele não pode fazer isso no Baianão, só por isso. Vamos lá, Rodrigo. Se Remo e Paysandu não vai ganhar nada nessas cotas aí, é melhor a torcida do Remo e do Paysandu guardar seu dinheirinho pro repar, que vai dar lucro pros dois. Bené da terra firme. João? É mais ou menos aquilo que eu te disse. Há sempre no torcedor o sentido de apoiar o seu time do coração. Mesmo que ele vá jogar, ele vai, por exemplo, quando a renda é do Paysandu, é do Remo, ele deixa de ir para uma coisa, deixa uma outra, porque ele quer ir, ao mesmo tempo, ajudar o time com o seu apoio, mas sabendo que o rendimento vai para o time do coração dele. Fora disso, tem alguns que são arredios. O Sérgio está dizendo aqui, para vocês dois, como é que o Botafogo da Paraíba contratou Léo Moura e Remo e Paysandu não contratam? Será que ele tem mais dinheiro que a dupla Repar? Às vezes tem um investidor, né? Que pode bancar efetivamente o salário do jogador. Normalmente isso acontece, porque o jogador que é experiente, um jogador já rodado, sabe que se o salário dele atrasar, ele vai ficar difícil. Então ele quer uma garantia de quem vai pagar o salário dele. Talvez por isso é que o Botafogo está acionando seus empresários, seus amigos e tal, que possa fazer esse investimento. O Botafogo pode entrar com uma parte, mas tem um investidor com certeza para ajudar a equipe na contratação do jogador. O Léo Moura está com que idade? 43, se eu não me engano. 2. 2? Ele no Grêmio já estava meio... remando para a beira, quebrado. Eu tenho a impressão que esse é um contrato de risco e eu, por exemplo, só apoiaria se fosse um caso que ele tem nome, para vir criar alguma motivação extra futebol. Mas Remo e Paysandu, se eles formarem um time, mesmo sem nome, sem estrela, um time bom, eles são suficientemente positivos para o seu torcedor, que não é um nome que vai levar, quem leva é a camisa mesmo. Ainda hoje um cidadão me encontrou no supermercado e perguntou: João, como explicar a torcida paraense, do Remo e do Paysandu? Eu disse: apaixonada. Ah, mas eu acho que é masoquista. Não, uma pessoa apaixonada não quer saber de nada, é paixão e pronto. Amanhã a gente Passa a ser masoquista. Amanhã a gente manda o jogo, que hora, João? Amanhã estaremos aqui de 1 da tarde até 3h30, no ritmo do jogo, um programa de esporte, samba, cultura e muito mais, fazendo uma análise sobre a classificação do Parazão, a análise da segunda rodada e uma projeção da terceira, que começa amanhã e vai até domingo. Nossas homenagens culturais serão ao Carnaval,
E é os aniversários do Paysandu, do Remo e do Bode-Bode que acontecem esta semana. Tudo isso em um programa do jeito que Deus gosta, amanhã de 13 às 15h30 aqui na Clube. Quando é o aniversário do Bode-Bode? Quando é? Sábado? Deixa eu ver aqui. Vem aí, pelo amor de Deus, fala, Júnior. Dia 2, no mesmo dia. Tá. O Paysandu e Bode-Bode fazem aniversário no mesmo dia. E o Remo faz no dia 3. 5. Tá. No dia 5. É sábado o aniversário do Bode-Bode. Sim, Júnior. Eu quero parabenizar hoje 3 médicos de grande valor na nossa medicina, que é o Dr. Edgar Botti, oculista, oftalmologista, que é torcedor fanático do Paysandu Esporte Clube e que não perde nenhum programa nosso. Meu amigo Dr. Ricardo Tuma, que é do Remo, junto com o Ricardinho, a Isabela, suas filhas, que são também fanáticos pelo Remo e que sempre estão acompanhando a programação esportiva da Rádio Clube. E finalmente o meu querido amigo Márcio Pena, que hoje está aniversariante. Então, Márcio, um grande abraço, muito obrigado pelas suas ações com este seu paciente aqui e que você seja ao lado da sua família muito feliz. Olha, Disso Brasil diz aqui o seguinte: o Léo Moura foi candidato do Botafogo, mas na hora de se apresentar se enganou e elogiou o 13. Eu, hein? Será que ele tá pombalhado? Será que ele se enganou? Será que ele estava pensando que ia para o Botafogo do Rio? É, eu acho. Fim de programa, vem aí o Paulinho Montalvão e o Linha de Frente. 18 horas tem o cartaz esportivo. Tchau. Rádio Clube.